Voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Estamos recebendo o vereador Ribeirão e o deputado federal Alexandre Frota. No primeiro bloco falamos um pouco do trabalho parlamentar, das verbas que vieram para Tupã por meio do trabalho do deputado e um pouco também do trabalho legislativo em todo o estado. Deputado, o senhor mudou de partido, foi para o PSDB, nós estamos agora às vésperas de eleições. Para o Estado, para governo federal, ainda estão sendo pré-candidaturas. Como é que o senhor está se posicionando? Bom, eu venho para deputado estadual, sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. É um acordo que foi feito entre eu, o Rodrigo Garcia, o atual governador, e espero ser o futuro governador novamente, do estado de São Paulo. Conversamos muito, foi estratégia entre o PSDB, o governador e eu. A princípio o PSDB não queria que eu continuasse como deputado federal, mas a gente entende que o Rodrigo vencendo vai precisar muito da minha pessoa, do meu trabalho como deputado dentro da Alesp, né? E também para mim é muito bom porque primeiro eu já tive a experiência como deputado federal e agora como deputado estadual eu vou poder atender. Vou ficar mais perto das cidades que eu trabalho, das pessoas, dos prefeitos e até dos vereadores e da minha família também, né? Não vou ter que me deslocar para Brasília, vai ser um novo desafio, né? São novas emoções dentro da Alesp, acho que é tão difícil quanto a Câmara Federal. Mas eu vou ficar também no estado que me abraçou desde 1993, quando eu fui morar. Eu cheguei em São Paulo, né, e não saí mais aqui. Eu construí minhas coisas, minha família nasceu aqui, tenho meus filhos aqui, enfim. Presidente. Então, presidente, eu tenho um compromisso com o João Dória, né? Até o João Dória, enquanto ele permanecer, eu estarei com o João Dória. A partir do momento que o João Dória falar que não será presidente, não vai concorrer a presidente, se ele falar sobre isso, aí eu vou ficar livre para decidir. A minha prioridade hoje, independente de tudo, é não reeleger o Bolsonaro. Essa é a minha prioridade hoje. Mais do que trabalhar pela eleição, é contra a não eleição. Eu vou trabalhar para não eleger o Bolsonaro. Isso é uma coisa que já está definido e que eu acho que eu vou ter uma importância fundamental. Assim como eu tive uma importância na eleição dele, né, eu agora vou trabalhar para não reeleger o Bolsonaro. E também, antes que os críticos de plantão que estão assistindo a gente comecem a falar mas o Frota foi eleito pelo Bolsonaro. Fui eleito pelo Bolsonaro, mas eu também ajudei a eleger o Bolsonaro, porque no momento que o Bolsonaro não era nada, ninguém acreditava nele, eu estava lá embaixo dobrando e pedindo gente para votar nele, quando ele não era uma pessoa que ninguém acreditava nele. Então, é uma via de mão dupla, né? E, foi eleito na onda o Bolsonaro era o meu candidato na época. Se fosse o Haddad, era o Haddad. Né? Então, não acredito nessa coisa de onda. E depois fala, mas o Frota saiu do PSL. Eu não saí do PSL, mas eu aqui faço um alerta para as pessoas. O Bolsonaro, ele trocou 9 vezes de partido na vida dele. 9 vezes. Então, ele não veste nenhuma camisa. Ele veste, a prova está que volta e meia ele está com a camisa do Flamengo, do Palmeiras, está com a camisa do Botafogo, do Santos. Ele está proibido, inclusive a torcida do Santos outro dia vaiou ele e a torcida do Corinthians proibiu o Bolsonaro de ir no estádio. Né? E a do Flamengo também já vaiou. Então, assim, o que ele faz com o time de futebol, o que ele fez também na política em relação a colocar a camisa. Ele não tem uma camisa, ele veste a camisa do partido que vai oferecer para ele, né, vantagens. Haja em vista que na eleição, na campanha de 2018, ele falou, né, que ele jamais iria se aliar ao Centrão, que o Centrão só tinha safado, bandido, ladrão, corrupto, ladrão, e hoje ele está praticamente sentado, né, no colo do Centrão,
e eu não vi, não sou testemunha, mas eu acredito que o papo foi mais ou menos assim. Você quer chegar ao final do seu mandato, em outubro? Eu quero. Então é o seguinte, senta aí que nós vamos dar a regra para você. É mais ou menos isso, porque hoje é o Centrão que comanda o Palácio, que comanda a maioria dos ministérios, as principais autarquias, as principais secretarias, né? São esses partidos que fazem esse tipo de jogo, e o Bolsonaro lá atrás falou que não faria e que faz. Então ele está pagando com a própria língua dele, né? Ele faria só a nova política, a velha política não servia. Ele falou, né? Eu às vezes, quem sou eu aqui perto do Ribeirão para falar de política, mas o Ribeirão conhece bem essa trajetória toda, conhece bem né, os partidos há muitos anos, e sabe que a coisa em Brasília, o sistema é bruto, né? O Bolsonaro, ele veio do Centrão, e aí em determinado momento ele fez a narrativa de que não era do Centrão, que era contra o Centrão, que era o anti-Lula, que era o anti-PT, o povo embarcou naquilo, foi aquela catarse e elegeu ele. E eu vou falar para vocês, na primeira vez, porque o que aconteceu, Ribeirão? Quando o Bolsonaro sentou lá, aí começou, deputado ficar 3 horas esperando para falar com o ministro, deputado não sendo atendido pelo ministro, deputado não tendo os seus projetos andando nos ministérios, e deputados que eram amicíssimos do Bolsonaro, ficar 3, 4 horas na porta da sala do presidente, e depois sair um assessor e falar, olha, o presidente pediu desculpas, mas não vai te atender. Bom, eu me lembro, Ribeirão, que na primeira votação que veio do Palácio para o plenário, eu me lembro que o próprio Centrão se reuniu e falou assim, vamos devolver, para ele entender quem é que manda. Então veio de lá, era para colocar 100 anos de sigilo na documentação do vice-presidente. Foi a primeira que teve em 2019. Voltou para lá com 464 votos não. Essa foi a resposta. Foi a primeira resposta. E aí eu vi a força da situação, e eu, como deputado de primeiro mandato, quando eu cheguei lá, os caras sempre falavam para mim, Frota, um dia você vai conhecer o Centrão. Frota, um dia você vai ver quem é o Centrão, como o Centrão age. Porque se você acha que qualquer presidente vai sentar ali e vai falar, olha, eu não atendo o Centrão, eu vou deixar os deputados esperando, você está enganado, porque são 360 deputados ali definem dentro. Praticamente tudo ali dentro. Não, definem tudo. Definem tudo, porque quem fica do outro lado, por exemplo, eu estou lá do outro lado. Toda vez que abre a votação lá, eu estou no lado que perde. Estou lá sempre no lado que nos 120, 130 e o resto, sabe, mesmo tendo deputados que votam com o governo e votam não acreditando naquilo que o próprio deputado gostaria de acreditar. Mas como ele está fechado ali com o Centrão, acabou. Então o Centrão é que coordena a Câmara. Outro dia eu vi uma declaração do Arthur Lira. O Arthur Lira outro dia falou assim, quem sabe a gente possa começar a conversar com Lula. Cara, foi um recado. Isso é um recado muito forte para o Bolsonaro, porque se hoje o Arthur Lira está ali sentado, é porque houve um acordo entre ele, Ciro Nogueira e Bolsonaro, né? O Lira assumiu aquela cadeira, a gente sabe que houve uma distribuição de emendas muito grande ali dentro, tanto é que eu não sei se vocês viram, mas eu me inscrevi para presidente da Câmara só para ter os 12 minutos para falar. Porque nesse dia, só quem fala é o candidato e ninguém dos 513 pode pedir a palavra e retrucar. Eu falei, então agora eu tenho 12 minutos, eu vou falar a verdade.
E aí falei a verdade, falei na cara inclusive do Arthur Lira. Falei, olha Arthur, para mim seria muito mais fácil estar com vocês e votar em você. Mas o meu voto é declarado aqui para o Baleia Rossi. Eu não vou fazer igual os 360 deputados que estão aqui comendo na sua mão. Nossa, na hora que eu falei isso, os caras queriam pegar um pedaço de pau e me dar uma paulada lá. Os caras vaiaram, ficaram cheios de coisa. Falando sobre política, relação de deputado, nós temos 2 deputados que os casos terminaram de maneira diferente. Um foi o Arthur Duval, mamãe falei, que acabou perdendo. Ele renunciou, mas perderia o mandato devido a algo que aconteceu durante uma viagem dele. E o Daniel Silveira, que foi perdoado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que o senhor vê esses 2 casos. Bom, o Arthur Duval, com certeza o Arthur Duval, ele errou, né? E errou de maneira extremamente grave. Ele sabe disso. Mas mais do que ele ter o seu mandato cassado, né? Cassaram ele de uma maneira voraz, por muito culpa das coisas que ele fez no passado contra todos aqueles deputados que fazem parte do Conselho de Ética ali. Ele já tirou com a cara de todo mundo ali. Ele já confrontou, né? Já colocou em público uma série de coisas que todos aqueles deputados ali fizeram. Então, ele pagou um preço alto por isso. Ele sabia que ele ia ser cassado e ele optou, então, por renunciar o mandato dele. Foi grave o que ele fez, mas a caça à cabeça dele foi muito... Um ato político, né? Foi um ato muito forte. Né? É a mesma coisa se um dia eu cair naquele conselho de ética ali. Não espere que os caras vão, eu gosto mais ou menos, vamos dar uma segunda chance. Não tem segunda chance. E ele até fala para o deputado Wellington, deputado estadual, Wellington Moura, ele fala, engraçado, Wellington, que no caso no caso do Fernando Cury, que foi o deputado que abraçou lá a Isa Pena, esse mesmo deputado falou, não, nós temos que dar uma segunda chance para o Fernando Cury. E não teve esse deputado falando que temos que dar uma segunda chance para o Arthur Duval. Eu não sou amigo dele, não gosto dele, não gosto do trabalho que ele faz, então para mim pouco me importa se ele foi cassado, se ele renunciou, para mim é indiferente, apesar de condenar o que ele fez, né, mas também entender que ali foi um ato, né, de extrema... Foi troco. Foi um troco, um ato político voraz ali. Em relação ao Daniel Silveira, o Bolsonaro ele não comete crime dessa vez, porque ele tem o direito de dar a graça, o indulto. O problema é como o Daniel se comportou em relação aos ministros, né? E agredindo os ministros, ameaçando família de ministro, pedindo a volta do AI-5, das manifestações antidemocráticas e mais uma série de coisas. O Bolsonaro divulgou, né, deu essa graça para o Daniel e a partir dali abre um precedente, né? Então o Bolsonaro hoje ele não pode mais reclamar que eu esteja aqui na TV Câmara de Tupã, olhando para ele e falar para ele que ele é corrupto, vagabundo, safado, pilantra. Ele não pode reclamar disso, porque agora passou a ser liberdade de expressão. Segundo ele, é liberdade de expressão. Então, ele não pode mais reclamar de absolutamente nada. Ele não pode nem querer pautar o debate, como ele está fazendo. Que eu só vou no debate se não falarem sobre o meu filho, sobre os meus filhos. Ele não pode pautar mais nada. Agora é tudo liberdade de expressão. Eu entendo agora como liberdade de expressão. Então, esse caso do Daniel é um caso marcante, onde o Bolsonaro alimenta, né, uma guerra contra o STF, e ele tem que rezar para ele ser eleito, porque se ele não for reeleito e ele perder o foro privilegiado, aí vão largar o aço nele. Deputado, quer falar, Ribeirão, algum assunto? Eu queria fazer uma pergunta para o deputado, um pouco sobre televisão.
o senhor vem da televisão, ator, diretor, produtor, e nós estamos vendo na própria política uma mudança. O presidente mesmo fala por meio de lives, ele não enfrenta a imprensa. Mudança no jornalismo, os nomes do jornalismo estão sendo alterados, atores estão mudando, não tem aqueles contratos. Como é que o senhor vê esse novo momento da comunicação, da televisão em si, né? De todo esse cenário? Eu acho muito saudável, porque isso mostra uma renovação. Lá fora, quando eu falo lá fora, na Europa, já é feito isso há muitos anos. Eu morei 2 anos em Lisboa, em Portugal. Hoje as emissoras de televisão, elas cuidam apenas do jornalismo delas, ponto. O resto, novela, minissérie, seriado, é tudo terceirizado, streaming, porque fica melhor para a emissora. Ela só encomenda, ela chega para uma produtora e fala, olha, eu quero uma novela de 180 capítulos, está aqui o dinheiro, produz e me entrega o capítulo fechado e um abraço grande. E fica toda a responsabilidade com a produtora. Eu acho que essa é uma renovação, realmente. Eu peguei essa época, você tinha contratos de 10 anos, então eu fazia uma novela, 8 meses, e depois eu ficava 2 anos recebendo um salário até a próxima novela, né? Eu acho que nos tempos de hoje, os gestores de televisão, eles começam a entender que não tem por que manter aquele cara ali pagando a ele pode fazer outras coisas e no dia que eu quiser recontratá-lo ou contratá-lo, eu chamo ele novamente e falo, olha, eu tenho uma novela aqui. Isso criou uma comodidade muito grande, né? E as pessoas passaram a não procurar outras oportunidades. E com os eventos da internet, as pessoas também, os jovens de hoje, eles não querem mais se prender, eu tenho que ir para casa ver a Malhação que passa às 5h45 da tarde. Ele quer ver a hora que ele quiser, né? Ele quer ver no sistema on demand, ele quer poder ligar o celular dele e ver de madrugada, de noite, seja a hora que for. Então eu acho que tudo isso é a modernização, precisa ter também uma renovação, né? Então, grandes jornalistas, e no caso, essa semana, vamos falar do Chico Pinheiro e do outro, como é que é o nome dele? Tramontina. O Tramontina, que são excelentes jornalistas, mas acho que eles cumpriram um ciclo e que agora eles podem partir para outras, né, ações, outros desafios, outros projetos, né? A Rede Globo está investindo tudo no Globoplay. Né? Então, a atenção, o foco da TV Globo hoje é no Globoplay, né? E também nesses formatos, né, de reality shows e etc. Eu acho que isso é a renovação, esse é um momento diferenciado e as pessoas precisam se adequar a esse momento, né? O problema é que muitos artistas viveram muitos anos na aba da TV Globo. E no momento que você sai, você fala, e agora? Para onde que eu vou? O que eu faço? Né? Então, eu penso assim, acho que cada vez mais isso vai acontecer. Muita gente vai ter que procurar trabalho em outro local por causa dessa modernização. Bom, nós estamos indo para o final do programa. Ribeirão, deixar com você então, quero mais uma vez agradecer o deputado de estar conosco aqui. Você está sempre convidado para estar, estando na região. A TV Câmara tem essa finalidade, levar à população a opinião dos deputados, claro, o que pensa independente de partido, e nós temos que respeitar as opiniões. O que não pode é ter ditadura e eu não posso Sem falar. dúvida. Então tem que liberdade de expressão, mas do lado bom. Eu acho claro, que o lado da expressão é o lado da opinião, não é o lado da agressão. Mas, de qualquer forma, deputado, eu quero lhe agradecer imensamente. Mais uma vez, lembrar que você me recebeu muito bem no seu gabinete, lá na sua cidade. Agradecer o Jean, que me convidou, eu estive lá. Agradecer pelo que você tem feito por Tupã, que nós aqui, em nome do povo de Tupã, lhe agradecemos. E conte conosco. O senhor teve pouco voto em Tupã pelo aquilo que o senhor fez. Espero que agora a população reconheça esse trabalho. Obrigado, eu que agradeço o espaço, obrigado por todos aqui, a maneira como me receberam aqui na cidade, agradeço a você, ao Ribeirão, enfim, e que Deus proteja a todos e vamos trabalhar. Aqui
o nosso lema é trabalho até o fim. Deputado, eu queria que o senhor encerrasse falando de uma coisa muito boa que a política trouxe para o senhor nesses 4 anos e algo que o senhor gostaria que mudasse. Bom, o que ela me trouxe foi o meu encontro com as questões sociais. Isso, para mim, eu vou carregar essa experiência de entender o próximo, aquele que mais necessita, viver como eu vivo, aonde eu vou, as coisas que eu vejo, as pessoas que eu ajudo. Eu acho que isso foi o que ela me fez entender a vida de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que nesse ponto a política me trouxe isso e é uma coisa que toca muito a minha vida, a minha alma, o meu coração, essa parte social, é de você poder realmente estender a mão para quem precisa, né? E uma coisa que gostaria que mudasse, que você não concorda na política, queria que fosse diferente. Entretanto... são muitas, né? São muitas, mas eu acho que tinha que acabar com esse foro privilegiado que os deputados têm, né? Porque você acaba passando por cima, rasgando leis, rasgando a Constituição, né? Não respeitando a democracia e desafiando o tempo todo a justiça, né? E meio que com uma carta nas costas de eu posso tudo e vamos em frente, né? Então, eu sou um defensor de acabar com o foro privilegiado, mas eu sou um entre poucos lá que querem isso. Deputado, nós entrevistamos hoje aqui o deputado federal, mas eu gostaria, para o senhor encerrar agora de fato, dizer para a população quais as novelas que o senhor fez, tem muitas pessoas que nos assistem, para lembrar que o deputado, hoje deputado, também já fez novelas na Rede Globo e até em outras, não sei quais. Eu comecei na TV Globo. Eu fiz muitas novelas na Globo, fiz seriados, fiz minisséries, né? Eu fiz uma minissérie que foi a mais vendida para fora, que foi Boca do Lixo, com a Silvia Pfeiffer, Reginaldo Faria, direção do Roberto Talma. Fiz a novela Top Model, fiz Cambalacho, fiz Sassaricando, Rock Santeiro, Livre para Voar, Top Model. Eu na área de shows, né, que depois eu fui deslocado para a área de eventos da TV Globo, eu apresentei o Rock in Rio 2, fiz 4 edições do Hollywood Rock, apresentei show do Paul McCartney, Sting, Tina Turner, Bon Jovi, Rod Stewart, Michael Jackson, Madonna, fiz uma minissérie chamada O Sorriso do Lagarto, passei pelo SBT, protagonizei Marisol, fiz Malhação, voltei para a TV Globo, fiz Malhação, protagonizei Malhação. Na Record eu fiz 3 novelas também. Na Bandeirantes eu fiz com Walter Avancini, falecido Walter Avancini, acho que um dos maiores diretores de TV, uma minissérie chamada Chapadão do Bugre, toda gravada em São João del Rei, né, em Tiradentes. Enfim, eu fiz muita coisa em televisão. Tenho saudades da televisão, tenho grandes e boas recordações, muitos amigos também, né, em televisão. E de lá para cá eu passei também na área de direção, na área de criação, no SBT, fiz Casa dos Artistas, né, que foi um estrondo no SBT. Enfim, fiz muito tempo a Praça é Nossa com Carlos Alberto de Nóbrega, grande amigo, jantou comigo essa semana. Então, assim, eu tenho uma história na televisão muito bacana que eu tenho muita saudade. Trabalhei com o Chacrinha, trabalhei com o Silvio Santos, trabalhei com Gugu Liberato, né? Conheci todos esses, Faustão. Então, eu tive uma escola muito grande assim na televisão e vim do teatro, né? Eu comecei no teatro com a Maria Clara Machado, num curso de teatro chamado Tablado, no Rio de Janeiro, que lançou centenas e centenas de atores conhecidos hoje aí no país. Parabéns pela carreira artística e também pela carreira como deputado, começando agora, e que o senhor tenha a oportunidade de colocar em prática todos esses projetos e ideias que o senhor tem, principalmente a favor da nossa população. Obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, Ribeirão, por sempre trazer convidados que acrescentam muito
a Obrigado nossa pela sociedade. cachaça. Opa, isso é. Ganhou uma lembrança? Ganhei. Lembrança da nossa cachaçaria. Tupã é a Jesus. capital da bom. cachaça, tem a água doce aqui, Muito que é bom. uma referência, e o Ribeirão presenteou o deputado. Obrigado, Legal. Ribeirão, deputado Alexandre Frota, e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Um agradecimento especial aos nossos convidados que estiveram aqui, o Anderson, também tivemos o Rubens aqui, além da assessoria do deputado e a nossa equipe que esteve trabalhando para que você pudesse acompanhar esse programa. Ficamos por aqui, até um próximo encontro.